E aí, meus queridos, vamos comentar nossas questões de aprendizagem do capítulo 5, material Bernoulli 2024. E essa primeira questão, ele aborda o seguinte: assinale a opção que completa, correta e respectivamente o seguinte enunciado. Muitas substâncias orgânicas têm em sua estrutura um ciclo formado por tananã, átomos de carbono com 3 ligações duplas, tananã. Compostos que têm esse ciclo são chamados de. Então, o primeiro ponto que é interessante é o seguinte: a letra A e a letra E e a letra C falam em compostos parafínicos. Os compostos parafínicos, eles representam a classe dos alcanos, né? Esse termo parafínicos, né, esse termo afim, vem de afinidade reacional. Então, os compostos parafínicos são compostos que apresentam pouca afinidade reacional. Isso porque eles não têm ligação π. Então, parafínicos não se relaciona com essa questão das ligações duplas. Então, de cara, eu já risco a letra A e de cara eu já risco a letra C. Compostos aromáticos, um dos pré-requisitos é você ter ligações duplas alternadas, né? E aí você risca o termo contínuas, né? Então, o nosso gabarito, letra D de dado. A questão 2 é uma questão de VOF. E na primeira afirmativa, ele quer o nome IUPAC do isooctano, né? Então, o primeiro passo é você definir comigo a cadeia principal, né? Como se trata aí de um alcano, então a cadeia principal, ela tem que inserir o maior número de carbonos, né? Então, podemos começar por aqui, ó. E aí vamos terminar bem aqui. Então essa é a nossa cadeia principal. Aí perceba que a primeira ramificação, se eu começar a contar daqui, ó, a primeira ramificação vai estar no 2 com o metil, né? Porém, se eu vier daqui, ó, eu vou ter duas ramificações na posição 2. Então, a nossa contagem começa aqui de cima, ó. Então, esse é o carbono 1, esse o 2, o 3, o 4 e o 5, né? E aí você tem a presença de 3 vezes o metil, né? 2 na posição 2 e 1 na posição 4. Então o nome desse cara vai ser o 2,2,4 trimetilpentano. Então a primeira está correta, né? A segunda me fala que o etilbenzeno é um composto aromático. Isso é verdade porque o benzeno ele é aromático. Agora, quando eu pego o ciclo hexano, o infixo an vem de cadeia saturada. E isso não combina com o termo aromático. O 2,4,4 trimetilpente 1-eno é uma olefina de cadeia aberta. O termo olefina se refere aos alcenos, né? E como eu tenho aqui, ó, o en, então o termo casa perfeito, né? E ele é de cadeia aberta? É sim, porque pente se refere, né, a 5 carbonos e antecedendo ao pente eu tenho as ramificações e não o prefixo ciclo, né? Se eu tivesse o prefixo ciclo, ciclo pente, aí a cadeia seria fechada, mas antecedendo ao prefixo da cadeia principal, que é o pente, você não tem o ciclo. Então, correto. E no caso aqui da última, fala que todos os compostos anteriores podem ser chamados de hidrocarbonetos insaturados. Não, jovem. Os únicos que são insaturados é o etilbenzeno, né? E o 2,4,4-trimetilpentiueno. Os outros dois aqui, ó, o isoctano e o ciclohexano,
são hidrocarbonetos saturados, né? Dominado aí? A nossa questão 3, ele me deu aqui grupos que estão ligados ao carbono e ele quer saber como é que seria a nomenclatura desse cara, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui esse composto, né? Então você tem aqui o carbono, do lado direito tem o isopropil, o CH ligado a 2 vezes o CH3, né? Aí aqui você tem o fenil, que é o nosso anel aromático. Aí você tem o metil aqui, tranquilo. E aí você tem o tec-butil. Então vamos fazer o seguinte, jovem. Vamos definir aqui a maior sequência de carbonos, né? E a maior sequência seria essa aqui, ó. Venho para cá e vou para a direita, ó. Dominado aí? A numeração dos carbonos começaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E a nossa nomenclatura? No carbono 3 tem o fenil. Aí eu vou ter 2,2,4 trimetil. Beleza aí? Tem mais um, né? Esqueci de um aqui, ó. Lá no carbono 3, novamente tem. Então, 2,2,3,4 tetrametil. E aí, na cadeia principal, temos 5 carbonos. Pentano. Tiago, quando eu vou para os itens, né? E aí caímos bem aqui, ó, na letra C de casa. Ah, professor, tá invertido. Primeiro ele começou aí dizendo metil, depois o fenil. Pelas novas regras da IUPAC, você tem que colocar em ordem alfabética, tá? Então, ó, primeiro eu comecei com o fenil, porque a letra F, ela vem antes da letra M no alfabeto, tá bom? Então essa daqui seria a maneira mais coerente de você representar a tua nomenclatura, respeitando aí a questão da ordem alfabética, tá? Mas ele inverteu isso aí, isso não compromete a nossa resolução, né? Então, gabarito, letra C. A nossa questão 4, ele quer que você julgue aí os itens, né? E ele fala assim, ó. O benzeno apresenta um aspecto especial pelo fato de combinar em sua estrutura, de forma intercalada, ligações simples e duplas entre carbonos. Perfeito, né? Aqui não tem o que se discutir. No benzeno, você tem exatamente isso, né? As ligações duplas alternadas. Então, sem estresse. 2. As ligações duplas entre os carbonos no benzeno têm comprimento menor do que as ligações simples. Cara, isso não é verdade. Por quê? Porque essas ligações, elas todas vão ter o mesmo comprimento. E isso é permitido graças à ressonância. Essas ligações, jovem, ó, elas ficam se movimentando, ó. E por ficarem se movimentando, você tem aquele círculozinho, ó.
Então, esse círculo, que é as ligações deslocalizadas, né, em movimento, garante que todas as ligações têm o mesmo comprimento, que é um comprimento entre a simples e a dupla, né? Então, quando você vem para cá, ó, uma outra maneira de você representar isso aqui, ó, é colocando as ligações pontilhadas, ó. Porque ora elas estão na conformação de dupla, ora na conformação de simples, né? Então, todas as ligações, elas têm o mesmo comprimento, que é um comprimento entre dupla e simples, tá? Então, dizer que no benzeno, a ligação simples, ela vai ter um comprimento maior do que a dupla, aí eu não posso falar isso, porque o benzeno, ele tem a ressonância. Então, as ligações ficam girando o tempo todo, garantindo um patamar intermediário, né? E na 3, o benzeno é mais estável que o alceno e o alcino, porque os elétrons π estão deslocalizados, ou seja, em movimento, que é a ressonância. Nunca esqueça que a ressonância ela veio para dar essa estabilidade, né? Então, corretas 1 e 3, letra B de bola. A questão 5, ele quer que você trabalhe aí a questão das nomenclaturas, né? E bem simples, né? O benzeno, todo mundo já sabe, ligações π alternadas e 6 carbonos. Então, tiramos a letra A, tiramos a letra B, tiramos a letra C, né? Aí, o tolueno, ele é um metil ligado ao benzeno. Ou seja, nosso gabarito, letra D. Esse composto aqui, ó, não é o tolueno, ele é o naftaleno, tá? Aqui, Tiago, você tem o antraceno, né? E quando eu venho para cá, eu vou ter o dimetilbenzeno, que nós chamamos de xileno também, tá? Uma nomenclaturazinha usual, beleza? Então, dimetilbenzeno, você chama de xileno. E o metilbenzeno, você chama de tolueno. E vamos pegar aqui as nossas 3 últimas de aprendizagem, né? A questão 6, vamos julgar os itens aí, ó. O craqueamento do petróleo visa transformar moléculas gasosas de pequena massa molar em compostos mais complexos, é o inverso. O craqueamento, ele vai transformar cadeias maiores em cadeias menores. A destilação fracionária do petróleo separa grupos de compostos em faixas de temperatura de ebulição diferente, perfeito. A destilação ela separa pela diferença entre as temperaturas de ebulição. A gasolina é o nome dado à substância N-octano, falso. Gasolina é uma mistura, né? Você viu comigo que a gasolina, ela contempla uma fração entre 5 e 10 carbonos. Então, gasolina não é representada por uma substância, ela é uma mistura, né? O resíduo do processo de destilação fracionária do petróleo apresenta-se como material altamente viscoso usado como piche ou asfalto, perfeito. Lembre-se que o resíduo é o componente menos volátil, é o de maior temperatura de ebulição. Isso ocorre com o asfalto e o piche, né? Que tem consistências muito viscosas, até mesmo sólida, né? Grande parte dos plásticos utilizados hoje em dia tem como matéria-prima o petróleo, perfeito, né? Quando você pega o polietileno, o polipropileno, que são exemplos de plásticos, eles são derivados do petróleo. Questão 7. O petróleo em chamas produz muita fumaça negra do que qualquer um de seus do que qualquer um em seus derivados utilizados comumente como combustíveis de veículos, gasolina, querosene e óleo diesel. Isso porque o petróleo bruto apresenta maior proporção. E aí, quando você pega o petróleo bruto, você tem frações que são leves e frações que são pesadas, né? E essas frações que são pesadas, a queima incompleta delas, né, vai gerar fuligem. Então, o petróleo, ele tem frações de hidrocarbonetos de massa molar maior.
cuja queima incompleta vai gerar fuligem, né? Hidrocarbonetos de cadeias maiores e mais ramificadas, né? Então isso também é coerente, né? Então as frações mais pesadas elas podem ter cadeias normais e podem ter também cadeias ramificadas, né? 3. Compostos orgânicos oxigenados, nitrogenados e sulfurados, tá? Cara, quando se fala em hidrocarboneto, o ponto principal é exatamente a questão, ou como se fala em petróleo, o componente principal são os hidrocarbonetos, né? Eles que são responsáveis aí pela liberação da questão da fuligem. Então, 1 e 2, gabarito, letra D de dado. Questãozinha de número 8, sem muito estresse, ele quer a massa molar de 78, né? Então, na letra A, que você pega aí o hexeno, né? Então, lembrar que os alcenos, CnH2N, né? Então, vamos ter aqui C6H12. Então, vamos ter aqui 6 vezes 12, né? Somado a 12 vezes 1, né? Pegando aqui 6 vezes 12, vamos ter 72, mais 12, 84, né? Então já não rola. O benzeno, vamos ter C6H6, e aí 6 vezes 12, somado a 6 vezes 1. E aí vamos ter o valorzinho de 78, que é o que ele quer. Então, gabarito, letra B de bola. Então, questões de aprendizagem comentadas para você.